O que que você acha, o que que você acha que aconteceu exatamente na cabeça dos Bolsonaros? É, é um movimento político que, pelo menos, ao menos na palavra, ao menos no discurso, começa com a ideia do Brasil acima de todos, né? Por mais que a gente possa, evidentemente, falar que tem uma boa dose de demagogia e tudo mais, é claro que tem, no discurso é isso. E, no entanto, quando você decide que o seu melhor lance político é fazer lobby numa nação estrangeira para que essa nação estrangeira faça um ataque direto a todos os brasileiros, é bem bizarro para um movimento nacionalista, né? Porque como é que você sustenta o seu argumento? E uma das coisas que a pesquisa Quest mostra, e eles conseguiram captar isso porque o campo da pesquisa já aconteceu após, é que a sociedade brasileira, inclusive aquela parcela de brasileiros que estão na direita, acham que todo mundo deve reagir junto, o governo e a oposição, acham que o presidente Lula está se saindo melhor do que o ex-presidente Jair Bolsonaro nessa situação. O presidente Lula, que vinha em queda em todas as pesquisas há vários meses, voltou a subir na sua aprovação, na aprovação do seu governo e tudo mais. Eu iria caracterizar isso como... Mas tem sorte o presidente Lula, né? Só que não é exatamente sorte, né? Os Bolsonaros trabalharam por isso. O que aconteceu? O que você acha que passou na cabeça deles de que essa podia ser uma boa ideia? Pedro, tu tá fazendo eu ter vontade de fazer voz de meme. Eu não posso fazer isso, mas a minha... Pode, claro que pode. Que tem na internet, sabe? Tem um meme que é assim, alguém já se perguntou o que passa na cabeça dela? Eu só me lembro desse meme, mas vamos lá. Vou tentar responder, são várias provocações interessantes que tu trazes aqui, né? Primeiro sobre o passado. Como que eles conseguiram fazer essa conexão sobre a ideia da defesa do Brasil, mesmo que a gente soubesse que era falsa? E eu digo a gente soubesse porque a gente viu ele batendo continência para a bandeira americana. A gente sabe que nunca na ideia de nacionalismo deles teve a ideia de um projeto nacional de desenvolvimento para o Brasil. Vê que eles não debatem indústria, eles jamais debateram a questão de como as big techs atingem historicamente a soberania nacional, né, a partir do volume de dados que trafegavam no Brasil. Eles, aliás, usaram as vulnerabilidades nacionais a favor deles para construir a máquina de desinformação e de ódio que construíram na própria eleição de 2018. Então, a gente sabia que era um nacionalismo fake, por assim dizer, um nacionalismo que utilizava os símbolos nacionais, né, a bandeira, o verde e amarelo, como elemento agregador de diversas questões, né, do próprio ódio, de uma ideia de um Brasil do passado, da vinculação desse Brasil com o período da ditadura militar. Eles conseguem, inclusive, fazer os militares apagarem parte da história deles, porque os militares no Brasil, diferente de outros lugares da América Latina, tinham, né, sem democracia qualquer, mas tinham esboços de projetos de desenvolvimento para o Brasil, né? Então eles fazem, inclusive, com que os militares se posicionem de forma diferente, com vários temas, porque eles são, de fato, um nacionalismo fake. O que acontece nessa vez? Eles, acho eu, vou falar sobre o que aconteceu na sociedade, porque responder o que passa na cabeça deles, eu nunca consegui, né? Eu fui colega do Bolsonaro pai por longos anos em Brasília e nunca consegui entender nem se passa algo na cabeça dele, né? Mas... E, nacionalmente, dentro do país, o que ocorreu é que, dessa vez, essa agenda não foi uma agenda da disputa da política. Foi uma agenda provocada pelo Trump com consequências reais. Ou seja, não é a Manuela dizendo, veja, Bolsonaro está batendo continência para a bandeira americana. Mas é um ato real, com consequências reais. E as pessoas, mesmo que de maneira improvisada, compreendem, vai taxar o Brasil. Por quê? Para agradar os amigos deles. Né? Então, acho que aqui reside a diferença. Não foi da disputa da política no sentido de um grupo contra o outro, mas de um país agindo a partir dos interesses dos bolsonaros contra o nosso país. E aí fica muito evidente
ou a falsidade do nacionalismo dessa turma, né? Fica evidente porque a gente vê o filho do Bolsonaro, o Eduardo, nos Estados Unidos negociando prejuízos concretos para o Brasil. Não é mais discursivo só, não que tenha sido só discursivo antes, porque tinha também consequências, mas no discurso não entrava tão diretamente. Então, acho que as consequências reais e a ideia, né, não é um debate que surge com o Brasil. O Trump tem tomado um conjunto de iniciativas que ocupam o noticiário, a agenda pública, né, com relação à exclusão de entrada de pessoas no país, com relação a taxações de outros países, com a ideia de que isso é imprescindível para o desenvolvimento ou para o fim da decadência norte-americana. Então, eles entraram eles acharam que era igual às agendas deles do passado, dessas questões menores, e erraram a mão e erraram feio. Agora, tem duas outras provocações suas que me parecem interessantes. Primeiro, é que eles fazem um esforço de conectar isso com outras falsidades narrativas, discursivas, que utilizaram para justificar o nacionalismo fake. Então, por exemplo, alguns deputados, até aqui do meu estado, altamente associados com o bolsonarismo, no dia da taxação, como eles já sabiam o que ia acontecer, porque era um pedido deles, já tinha uma narrativa completa de que o Brasil tinha entrado na lista dos países violadores de direitos humanos. Por quê? Porque eles associaram nacionalismo e liberdade, tudo falso, né, Pedro? Que gente é essa que defende a liberdade, se defende torturador da ditadura militar, claro, se me ameaçava grávida, se perseguiu a minha filha, né, se achava que era correto ameaçar minha filha de estupro. Essa gente não defende liberdade de ninguém. Defende a liberdade de odiar e de construir sistemas de punição dos que enfrentam esse ódio, só. Mas eles associaram essas duas coisas, né? Veja no caso da regulação das redes, como eles vêm para a ideia da liberdade sempre, qualquer coisa é ameaça à liberdade, né? Então, eles já tinham essa narrativa. Eu li alguns textos deles, né? Me dei esse trabalho, Pedro, esse desprazer, talvez pelo meu antigo compromisso jornalístico, menos do que político, de entender a narrativa que eles construíam. Esse é um tema. Tentaram associar com a questão da liberdade. E o crescimento do governo na pesquisa, aqui eu acho que tem, assim, frequentemente uma análise equivocada, de achar que o desempenho é melhor porque as redes melhoraram. Eu e tu já conversamos algumas vezes sobre as incompreensões, sobre as dinâmicas das redes sociais. E aqui a gente vê, com a melhor das boas intenções, esses equívocos acontecerem de novo. O governo não melhorou na popularidade porque as redes melhoraram. As redes melhoraram também, sim e não, né? Mas tiveram uma atração superior. Mas por quê? Porque o governo acertou na política. Concordo. É a política que faz as redes sociais melhorar. E o governo estava na defensiva política. E a extrema-direita, desde sempre, né, na oposição, e no governo na ofensiva. Então, é o acerto da política que faz melhorar as redes e que faz melhorar o desempenho geral do governo, que também não é fruto só das redes, gente. Né? As redes virou um tema, assim, como as pessoas entendem pouco, né, Pedro e Flávia, elas espiam os demônios dela, os prós, os contras, o bem, o mal, tudo para um lugar que a gente conhece menos. As redes ajudaram muito, mas porque o governo conseguiu posicionar-se politicamente da forma adequada. Vê, por exemplo, a parcimônia, vou usar essa palavra antiga, do presidente para pensar a retaliação, né? Na hora todo mundo, o sangue ferve, todo mundo pensa, vai ser imediato, porque na política foi imediata a resposta, mas do ponto de vista da economia foi de forma parcimoniosa, isso conta. Então, os acertos de posicionamento, de defesa da soberania e, ao mesmo tempo, de uma forma parcimoniosa, o estudo da reciprocidade, de como essa reciprocidade se dá, acho que são os fatores responsáveis pelo crescimento. As redes acompanhando, óbvio, porque se não entrar nas redes, não entra na sociedade, né? Essa guerra não começou agora. Não começou nem em 1948, quando o Estado de Israel foi criado. Esses são dois povos que já foram o mesmo e que habitam a mesma região há mais de 3.000 anos. Às vezes em paz, às vezes com atrito, às vezes em guerra. A versão atual nós chamamos de conflito Israel-Palestina. Nós não temos conversado sobre esse conflito e precisamos conversar.